as características das superfícies radiculares expostas, que a gente sabe que, na realidade, em relação aos dentes, se você não tiver uma raiz descontaminada, independente qual é a característica, não vai fazer diferença, você não vai ter sucesso na sua cirurgia, tá ok? Mas a gente vai entrar em detalhes. E também, tá? Também é uma discussão muito grande na periodontia, que é contaminar e depois agora diz que não é. Aí tem... Na realidade, Alex, eu que sou algum tempinho só, pouca coisa mais velho que você na área, o que aconteceu foi o seguinte: os recobrimentos radiculares, principalmente a técnica do deslocamento lateral do retalho, sempre foi muito criticada, porque não se conhecia o que eles chamam de aderência epitelial longa, que nada mais é do que uma cicatrização, uma adaptação do epitélio sobre a raiz do dente, para que pudesse ficar biocompatível, ou seja, em condições de uso pelo organismo, uma cicatrização fisiológica. Então, sempre teve muita discussão, porque justamente não se fazia descontaminação e tinham colegas que rodavam retalhos sobre a raiz do dente totalmente contaminadas, com cálculo, inclusive. Então, obviamente que não havia sucesso. E se aderisse, às vezes formava até abscessos ali na região. E a chance de retração, retornar, recidiva era muito grande, né? Então, só para traduzir aqui, Semi, é um cálculo, um tártaro, isso. Que era supragengival, e quando o profissional ele recobria, só se tornava subgengival. Subgengival, é verdade. Isso, Alex, por favor, a nossa linguagem, além do sotaque, alguns termos são diferentes. Não, então e também tem a questão aqui que pode ser um estudante de odontologia que esteja assistindo essa aula, e às vezes ele não chegou na época certa de ter esse assunto, então entendi. Às vezes a gente tem que... Boa, eu te agradeço, Alex. Vai, me ajuda aí, tá ok? Pode corrigir, ficar à vontade, tá bom? Tranquilo. Então, as medidas através da sondagem continuam as mesmas, onde a profundidade clínica de sondagem vai da margem gengival até o fundo do sulco sondável, certo? Essa é uma das condições que eles usam atualmente. A nível clínico de inserção, que na realidade, eles levam em conta quando existe um processo de retração, ou seja, exposição da raiz, aonde eles consideram da linha cemento-esmalte, que é a linha que separa a coroa dental da raiz, e aonde eles consideram a perda de inserção a soma da retração mais a profundidade clínica do sulco gengival, certo? E o outro item que também é observado é o sangramento. Ô José, só para deixar bem claro a diferença entre recessão e retração da pessoa. Qual a diferença entre recessão e retração? Tem uma certa dúvida muito grande com nossos alunos em relação a isso. Bota a imagem anterior, por favor. Volto, pois não. Na realidade, Alex, para nós aqui, recessão ou retração é a mesma coisa, a gente considera a mesma coisa. O retração é a medida que a gente considera que vai da linha cemento-esmalte até a margem gengival. Tá ok? Bolsa ou nível clínico de inserção é a medida que vai da margem gengival até a profundidade do sulco, é o quanto entra. E a perda de inserção é justamente a soma da retração e mais a bolsa, ou seja, o quanto a sonda entrou. Ou seja, desde a base do epitélio juncional até a linha cemento-esmalte é o nosso nível clínico de inserção, que na realidade é o que mais importa, né? É o que mais nos importa, porque é o que realmente o paciente perdeu. Essa linha que o professor falou aí, linha semente-esmalte, é a junção semente-esmalte, também conhecida por alguns, tá? Isso. Na realidade, a bolsa, ela mostra a situação da doença, se ela está ativa ou inativa, no caso se tem sangramento, se ela continua aprofundando ou não. E aqui a perda de inserção é a realidade do paciente, é o quanto ele já perdeu de osso, segura o dente, e a gente sabe que o osso normal, ele normalmente está a 1,5 milímetro, 1 milímetro da linha cemento-esmalte ou da junção amelo-cementária, como queira chamar. Então, tudo isso aqui que foi perdido de osso é considerado o nosso nível clínico de inserção. Só para aproveitar essa imagem aqui, que o professor Sani está mostrando, o que é isso? Geralmente, em saúde, a gengiva é o que o osso embaixo dela é. Exatamente. Mas em doença, nem sempre. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma perda óssea, mas a gengiva fica estabilizada.
Na linha cimento-esmalte, exatamente. Isso. Então, o que acontece? Vocês repararam que no início da aula ele falou: olha, antigamente aconteciam verdadeiras catástrofes, a pessoa ia fazer acesso cirúrgico para raspagem, quer dizer, ia fazer uma incisão intracelular, rebater o retalho para poder ter acesso ao cálculo que é subgengival. É isso. Só que existe uma técnica que é conservadora e uma técnica que não é conservadora. Exato. Então, a partir do momento que a pessoa abre, não usa a técnica adequada, quando ele sutura, eu falo isso muito para os pacientes, às vezes a gengiva ela vai acompanhar onde o osso está. Que é a função da gengiva, que é cobrir o osso, né? Aí existe a sequela da doença periodontal, que é aqueles black spaces que acontece, a exposição da radicular. Exatamente isso. Eu só incomodar aí, aproveitando e já... Não, tá muito bom, Alex, é muito bom, porque você tá com a cabeça mais fresca do que o idoso aqui, fica tranquilo. Na verdade, isso aqui é uma aula, tô muito emocionado, tô muito mesmo, que é uma aula e uma conversa, um bate-papo gostoso. Então a gente tá não é aquela questão de sala de aula, então a pessoa tá assistindo aqui, puxa, que legal, deixa eu voltar. Então por isso que é bom ter essa interação. É verdade. Isso que o Alex falou é interessante, porque tem muitas pessoas que, dependendo do tipo da gengiva, ela não acompanha a perda óssea. Então, muitas vezes, o paciente tem a gengiva na linha cimento-esmalte, acompanhe pela setinha aqui, tá, ok? A gengiva está posicionada e quando ele enfia a sonda entra 7, 8 milímetros. Ou seja, o tamanho da bolsa é proporcional à perda de inserção. Então, quando a gente faz a raspagem e uma cirurgia, no momento em que a gengiva desinfecciona, desinflama, ela vai fazer a função dela, que é cobrir o osso. Então, ela realmente retrai e você tem as exposições dos black spaces, como o Alex falou. Então, justamente, isso é uma consequência da doença periodontal e que o paciente tem que ser alertado. Porque qual é o grande problema de uma bolsa profunda? É a dificuldade de acesso das cerdas das escovas, poder remover a placa bacteriana. Então, a gente sabe que as cerdas elas conseguem penetrar 2, 3 milímetros no máximo dentro do suco gengival. É por isso que até 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, se não houver sangramento, é considerado normalidade. Então, é importante justamente a gente ter o nível de inserção para saber justamente por causa disso, porque como o Alex falou, muitas vezes a gengiva pode estar aqui e na realidade tem uma perda de inserção grande. Outras vezes a realidade é diferente, a doença fez com que a gengiva, dependendo do fenótipo gengival, acompanhasse a perda óssea. Então ela já expôs a raiz do dente, ou seja, a perda de inserção é a mesma, mas a bolsa é menor do que se a gengiva estivesse aqui, onde a perda de inserção seria a mesma, porém a bolsa seria maior. Vocês compreenderam isso que eu estou falando? Deu para entender? Tá ótimo. Tá bom, Alex? Beleza. Tá, ok. E agora o outro parâmetro que é considerado e deve ser considerado é o sangramento, a sondagem. Tá, ok? A gente sabe que a doença ela passa por períodos de exacerbação, ou seja, ela está atuando e tem momentos que ela passa por período de latência. É um cabo de guerra entre a imunidade da pessoa, a processo reparador da pessoa e a agressividade do agente etiológico, no caso o biofilme ou a placa bacteriana. A higienização também influencia bastante. Tem vezes que a pessoa está higienizando mais, às vezes menos. Às vezes tem fatores também, o paciente tem uma infecção em alguma parte do corpo, ele acaba tomando algum remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico, e acaba também tendo que diminuindo tempo, né? Isso. O fumante normalmente tem tendência a sangrar menos, por incrível que pareça, devido à vasoconstrição que a temperatura e a nicotina, as catecolaminas causam no processo de irrigação sanguínea, tá ok? Então, antigamente, o score de sangramento, né, era justamente assim, número de sítios sangrantes vezes 100, né, e número de dentes, só que eles faziam vezes 4, tá ok? E hoje não, eles pedem vezes 6, e a partir daí que tem uma maior área de sondagem, tá ok? Para ver justamente o nível de inserção, a sondagem clínica. Um dos fatores que determina se a gengivite é localizada ou generalizada é com relação ao sangramento. Se o sangramento ficar entre 10% e 30%, é considerada localizada, 30% dos sítios sondados, das superfícies dentais sondadas.
e mais do que 30% é considerada generalizada. E aqui começa um grande problema, Alex. Não sei se você concorda comigo ou não. Observa que localizada, menor ou igual do que 10% até 30%. Hoje em dia, essa nova classificação está trazendo um problema muito sério, porque eles consideram agora, atualmente, que até 10% de sangramento se classifica como saudável. E isso está sendo um problema sério, porque, na realidade, o periodonto saudável não deve sangrar. Certo? Não existe sangramento no organismo, tanto que se faz exame de urina para pesquisar sangramento. Se fosse só 10% de sangramento, não haveria motivo para se preocupar. E realmente é motivo para se preocupar. Então eu não concordo muito com isso. Também não concordo, eu vou expor minhas opiniões, vocês me desculpem, sabe? Com 38 anos de formado, eu me dou o direito a achar que conheço alguma coisa, sabe? Porque eu sou um cara muito sortudo. Eu tenho, Alex, um dia, inclusive está à disposição de vocês, eu tenho mais de 40 mil casos documentados. Então eu já vi bastante coisa na minha vida, sabe? E eu peguei uma fase rica da periodontia que foi justamente esse momento de desconhecimento até um parcial conhecimento que estamos hoje em dia. Tá ok? Então o sangramento é um dos fatores também que deve ser levado em conta para determinar se a extensão da doença ela é localizada ou generalizada. Então, para lembrar, até 30% de sangramento das superfícies sondadas é considerado localizada, mais do que isso, generalizada. Ok, pessoal?